Bom dia, meus amados amigos, irmãos, seguidores. Mais uma manhã maravilhosa de domingo. O relógio já está marcando aqui quase 6 horas. O dia hoje está demorando um pouquinho mais para clarear quanto ao domingo passado. Domingo passado, essa hora, o sol já estava bem quente. Hoje ainda está um pouco opaco. Com a glória de Deus, com a misericórdia, podemos contemplar mais a beleza, mais uma beleza do amanhecer, da criação do nosso Deus. Que Deus nos dê toda a sabedoria, toda a inteligência, nos dê tudo aquilo que nós necessitamos para continuar a nossa peregrinação. A você que está nos assistindo, a você que ainda vai nos assistir, seja realmente muito abençoado pelo nosso poderoso Deus. Vamos orar? Enquanto ouvimos esse belo cântico de fundo, vamos falar com o nosso Deus. Vamos curvar a nossa cabeça, falar com o nosso Pai por uns instantes. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem derramado sobre nós chuvas de bênção. Diante do Senhor só nos cabe render todo louvor, agradecer ao Pai porque de maneira tão maravilhosa o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família. Senhor Jesus, diante do Senhor colocamos vidas de pessoas que confiaram em nós, ó Pai, em estarmos fazendo estas orações diante do Teu trono de graça. Pai querido, clamamos em favor do Teu servo, o pastor Jubal. Senhor nosso Deus, Tu que controla toda a história, que conhece todas as coisas e está em todos os lugares. Ao Senhor, ó Pai, clamamos, ó Pai, em favor da vida do nosso irmão. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e o Senhor nos formou. E a Ti, neste momento, nós recorremos, reconhecedores, ó Deus, que somente o Senhor é Deus, que o Senhor pode fazer grandes proezas na vida do nosso irmão, o reverendo Jubal. Pedimos também em favor do nosso irmão, o pastor Wilson, que também tem lutado. Que o Senhor, ó Deus, continue o abençoando, dando forças, restabelecendo, ó Pai, a saúde do nosso irmão. Rogamos, ó Pai, em favor da minha irmã Nilda, que também neste momento se encontra enferma. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, protegendo toda a família, cercando o lar e dando forças que sejam mais que vitoriosas neste momento, ó Deus. Clamamos também em favor da nossa irmã Dona Valdeli, que o Senhor, ó Deus, na Tua grande misericórdia, continue abençoando no tratamento, que o tratamento seja simplesmente para a honra e glória do Teu santo nome. Também peço em favor da minha vida, que o Senhor, ó Deus, me ajude. Dê-me forças, ó Pai, no meu tratamento, me abençoando no progresso do mesmo. Diante do Senhor, ó Pai, clamamos em favor também da nossa irmã Rose, que não está muito bem. Que o Senhor também a abençoe. Coloque as Tuas mãos sobre ela, dando forças, dando vitórias à nossa irmã. Rogamos pela igreja de Jardim São Pedro, rogamos por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhado por esta face da terra, que sinta, ó Pai, o Teu cuidado sempre. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos, ó Pai, que nesta manhã de domingo do dia 22, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e preencha o nosso coração com a mesma. Em nome de Cristo é que clamamos. Amém. Só em Jesus, somente nele devemos confiar. Ele é fiel, fiel para sempre. Somente na promessa dele é que devemos confiar. Esse cântico fala que Jesus é a nossa âncora. E nós temos visto isso em Romanos. Jesus é a nossa âncora fincada ali no grande salão do Rei Todo-Poderoso Yahvé. E é em Cristo que nós temos acesso a esse salão. Podemos adentrar as portas do grande salão do Todo-Poderoso Rei e podermos falar diretamente com Ele. Jesus Cristo é a nossa âncora.
Confiemos em Jesus. Somente Ele pode nos salvar. Amados, nesta manhã nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nós iniciamos domingo passado falando sobre os benefícios que acompanham a nossa salvação, que alteram, os benefícios que alteram vidas pela fé. A gente tem vindo desde o capítulo 1 falando sobre a obra da salvação, da nossa justificação, de sermos declarados justos em Cristo Jesus por meio da fé. E agora Paulo entra mostrando os frutos, os benefícios de todo esse trabalho da justificação. E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5, versículo de número 3, que fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nossa palavra em português é tribulação, ou dependendo da versão que você tem em mãos, pode ser dificuldades ou sofrimento. A palavra tribulação, ela vem da palavra do latim tribulum. Tribulum era um pedaço de madeira pesado, com muitos cravos, e era usada para debulhar grãos. Literalmente, significa uma coisa com dentes que rasgas. O agricultor pegava essa tábua, colocava o grão, o cereal, o trigo numa banca e pegava essa ripa cheia de cravos e batia no trigo para debulhar os grãos. Esse era o processo. Então aquilo rasgava toda a rama do trigo, fazendo os grãos desprenderem dos seus cachos. As pontas dessa tábua separavam os grãos do joio. Lembra da história do joio? O joio era também uma planta parecida com um trigo, iguais, e não tinha como identificar. Então colhia tudo junto e depois separava o joio do trigo, somente na colheita. E essa tábua também separava para separar o grão do trigo com o grão do joio. Então veja, da mesma forma, nossos sofrimentos também, às vezes, parecem espinhos, como esses cravos. Mas os nossos sofrimentos, eles servem para nos livrar do joio em nossa vida. A palavra também era usada para espremer ou esmagar azeitonas. Olha a funcionabilidade desta palavra. Quando sou pressionado pelo sofrimento, nem sempre, meu amado, fico muito feliz com o que surge. Por isso, vamos dar uma olhada no que Paulo fala sobre o nosso sofrimento. Primeira coisa, e é um fruto também da nossa justificação, a alegria no sofrimento. Versículo 3 até o versículo 5, na primeira parte. Também nos alegramos em enfrentar, olha, agora a versão diz, dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará. Primeira coisa que nós vemos é que devemos esperar sofrer. Isso vai contra toda a teologia da prosperidade que não admite sofrimento. Amigos, não devemos nos espantar quando o sofrimento vier ao nosso encontro. De acordo com Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ele vai falar assim: queridos amigos, não se surpreendam com a dolorosa provação que estão sofrendo, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Não é estranho sofrer. Antes, é
definitivo para o discípulo de Cristo. Não se surpreenda por passar por sofrimento, dizendo que cristão não sofre. Pedro diz o contrário. Não se surpreenda se você passar pelo sofrimento. Em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo disse: neste mundo tereis aflições. Então isso é normal para a vida cristã e é necessário. Algumas pessoas acham que por serem cristãs, deveriam de alguma forma serem isentas de tempos difíceis. Mas não é assim. Todos nós gostaríamos de deixar de lado a perseguição e conter as dores de cabeça. Mas Paulo ensina que todos nós experimentamos o sofrimento de alguma forma. E isso dói, isso fere, é solitário, virá sem avisar, inesperado, será inconveniente e mudará vidas. Ouça estas palavras de Filipenses 1:29. Porque vos foi concedido, em nome de Cristo, não só crer nele, mas também sofrer por ele. Atos 14:22 é ainda mais forte. Olha que Atos 14:22 vai nos dizer. Temos que passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. E Jesus Cristo também fez uma advertência lá em Mateus capítulo 13, verso 21, que algumas pessoas não crescem quando os tempos difíceis chegam, porque permitem que a adversidade destrua o crescimento que Deus pretende fazer. O texto fala assim: quando vem problema ou perseguição por causa da palavra, ele rapidamente desmorona. Então não permite que os tempos difíceis o ajude a crescer. Agora, que diferença faz conhecer a Cristo quando a minha vida está desmoronando? Eu acredito que essa é uma boa pergunta, porque a fé em Jesus Cristo vai fazer toda a diferença quando seu casamento estiver em ruínas, quando o câncer voltar, quando os seus filhos estiverem com problemas, quando a empresa dispensar você, quando seus pais se divorciarem, quando qualquer tipo de problema bater na sua porta, Jesus Cristo vai fazer toda a diferença. Se você está em Cristo, você vai ter suporte. E aí é o segundo ponto que eu quero refletir com você nesta manhã. Se você está em Cristo, então devemos nos alegrar em nosso sofrimento. Estranho, mas é isso que Paulo diz. Paulo fala assim: nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações. Agora, me diga, ninguém se alegra com seus problemas. O que menos queremos é sofrer. Queremos é conforto, não é verdade? Queremos a vida que construímos em nossos sonhos. Mas a realidade, meu amigo, é que todos nós esbarramos no sofrimento. Todos nós experimentamos a tristeza. Ninguém é à prova de bala. Até o Superman caiu do cavalo, quebrou o pescoço e ficou paraplégico. Até o Superman. Ninguém é à prova de bala. Mas é possível ter alegria no meio da tribulação. Como assim? Tiago 1:2 diz: considerai pura alegria, meus irmãos, sempre que enfrentardes provações de vários tipos. Considerai como alegria. Quer dizer,
Em vez de choramingar, ficar chorando pelos cantos, devemos adorar, cantar ao nosso Deus. Em vez de apenas dizer às pessoas que estamos sobrevivendo, que estamos levando a vida, que estamos carregando a vida, devemos dizer para as pessoas que estamos prosperando por meio de Cristo. Quando você diz, estou levando a vida, então parece que a vida é uma mochila pesada e você está fazendo de tudo para continuar carregando a vida. Quando você diz, estou empurrando a vida, então parece que a vida é um móvel ou na sua frente e você vai empurrando este móvel com a sua barriga. Não podemos. Temos que testemunhar que estamos prosperando por meio de Cristo. No final de abril, até meados de maio, eu lutei contra sérios problemas causados pelo Covid e ainda luto com algumas coisinhas. Confesso que, pessoalmente, foi uma época em que percebi que poderia ficar infeliz, porque as coisas não estavam indo como eu tinha planejado. Eu poderia escolher, naquele momento, agradecer a Deus, ou eu poderia ser muito infeliz. Confesso que achava que não tinha muito pelo que agradecer, diante de todo aquele quadro. Mais tarde, e hoje ainda continuo ficando surpreso com a rapidez com que descobri vários motivos para ficar feliz. Às vezes eu e minha esposa, a gente para contar quantas maravilhas aconteceram durante e depois o Covid ter me atacado. Isto é para ficar feliz. Isso mudou minha atitude. Então vejam, meus amados, nas mais profundas lições da vida, nós as aprendemos no vale da dor, no vale do sofrimento. Como diz o Salmo 84, no vale de lágrimas. As maiores lições da nossa vida aprendemos ali, enquanto atravessamos o vale da sombra da morte. É ali. É exatamente isto que Paulo está nos ensinando aqui. E aí a gente entra no terceiro ponto. Então devemos exibir alguns benefícios quando sofremos. Os sofrimentos da vida contribuem para o bem, porque promovem nosso crescimento espiritual. Para a maioria de nós, as provações são apenas algo a ser suportado. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, não, todas as coisas cooperam para o nosso bem, então tem que suportar. Cerrando os dentes, sorrindo a qualquer custo e suportando tudo. Bom, esse é um pensamento radical. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é assim. Nos alegrarmos nos tempos difíceis. Quando fazemos isso é porque sabemos que Deus está trabalhando nas dificuldades para produzir algo belo em nós. Por isso que nos alegramos nos momentos difíceis. Porque sabemos que Deus está realmente no controle, trabalhando todas as coisas para produzir uma coisa muito, mas muito bela em nós. Nós não somos masoquistas, ficar rindo à toa durante o nosso sofrimento. Não é isso, mas é aquela sensação de tranquilidade. A alegria não está no sofrimento em si. Paulo não está dizendo para você se alegrar no sofrimento, mas para você se alegrar pelo seu sofrimento. É diferente. Porque a alegria está no que Deus está fazendo enquanto você corre para Ele. Já viu que nós nos aproximamos mais de Deus
quando estamos passando por tribulação? Aí está o segredo, então. Enquanto nós corremos para Deus, Deus está trabalhando em nossa vida. O meu palpite é que muitos de vocês realmente não queriam dizer isso quando começamos. Mas tudo bem, nós fizemos mesmo assim. Essa é a verdade sobre a alegria. Alegre-se, mesmo quando você não tiver vontade. Alegre-se. Inclusive, este é o tema da carta de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre. Paulo estava preso, acorrentado, chicoteado, iria ser julgado, condenado à morte. Ele ainda não sabia a sentença, por isso ele até ora para ser livrado daquele momento, mas Deus assim não o livrou, permitindo que ele morresse. Então veja, alegrai-vos sempre, mesmo quando você não tiver vontade. Não deixe, meu amado, meu amigo, não deixe que os seus sentimentos lhe digam como viver. Em vez disso, diga aos seus sentimentos que você vai obedecer a Deus. Faça a escolha de alegrar-se, de encontrar-se a verdadeira alegria na tribulação da vida. Faça essa escolha. Como podemos nos alegrar na dor? Reconhecendo que a tribulação é uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar e aprovar. É isso que Tiago nos fala. Daí entramos no outro fruto da justificação, que é o quinto, que é a perseverança do paciente, da pessoa paciente. Veja a última frase do versículo 3. O sofrimento produz perseverança. A palavra produz significa desenvolver. O sofrimento traz paciência. Perseverança, por sua vez, significa literalmente suportar. Suportar algo ou permanecer sob provações de uma forma que honre a Deus. É por isso que devemos ter muito cuidado ao pedir paciência. Porque, meu amigo, a única maneira de você ter a paciência é através do sofrimento. Então, muito cuidado mesmo na hora de pedir paciência. Prepare-se também, quando você for orar, para ter um coração submisso. Porque Hebreus 5:8 diz que aprendemos a obediência por meio do sofrimento. Então, cuidado também na hora de orar, pedindo por mais amor. Porque Deus pode causar perdas para que você ame as pessoas desagradáveis em sua vida. Olha, temos uma escolha a fazer quando os tempos difíceis chegarem. Podemos ficar amargos ou podemos permitir que Deus nos faça melhores. O sofrimento é inevitável, mas a misericórdia é opcional. Podemos tentar nos alegrar, mas quando temos que aguentar, pode ser que desanimamos. Então devemos lembrar do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Ore sempre e não desista. As bênçãos de Deus, elas são derramadas em taças amargas. Então, perderemos essas bênçãos se cairmos. Se você precisa de algum incentivo para aguentar firme na sua tribulação, pergunte a Abraão e ele vai apontar para você o monte Moriá. Pergunte a Jacó e ele vai apontar para você um travesseiro de pedra. Pergunte a José e ele vai indicar para você a prisão no Egito. Pergunte a Moisés e ele vai apontar para você o deserto. Pergunte a Daniel e sabe o que Daniel vai apresentar para você? A cova dos leões. Pergunte ao apóstolo Pedro.
Sabe o que ele vai apontar para você? Uma de suas negações naquela madrugada. Pergunte a João, o apóstolo João, e ele vai apontar para você a ilha de Pátimos. Meus amados, as dificuldades da vida são planejadas por Deus para nos tornar melhores e não amargos. As dificuldades não são para matar você, mas para tornar você melhor. Continue se esforçando. Com Cristo você pode vencer. Grandes conquistas requerem grande perseverança. Um outro benefício da justificação. A perseverança produz experiência. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Observe o versículo 4. Perseverança produz caráter. Deus está mais preocupado em sermos santos do que com a nossa felicidade. Ele está mais comprometido com o desenvolvimento do nosso caráter do que com o nosso conforto. Ele nos salvou para nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Isto é apenas uma visão, tá bom? De Malcolm Murgret. Ele disse assim: supondo que você eliminasse o sofrimento, que lugar horrível seria o mundo? Tudo que corrigisse a tendência do homem de se sentir muito importante e muito satisfeito consigo mesmo desapareceria. O homem é ruim o suficiente agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. John Piper escreveu um artigo incrível chamado Não Desperdice Seu Câncer. Ele disse: ele se sentou na noite anterior à sua cirurgia de câncer. Revisou 10 maneiras de ter certeza de que não desperdiçamos a dor que temos. Vou mencionar apenas 2. Deixe-me avisá-lo de que suas palavras podem lhe parecer surpreendentes. Primeiro, você desperdiçará seu câncer se não acreditar que ele foi projetado por você, por Deus. Ou para você, por Deus. Em segundo lugar, você desperdiçará seu câncer se acreditar que é uma maldição e não um presente. Quer dizer, as provações, quando compreendidas por nós, na verdade desenvolvem um caráter testado. Esta palavra foi usada na Bíblia para descrever o ouro purificado no fogo. Jó 23:10 diz assim: mas Deus conhece o meu caminho. Quando ele me provar, sairei como ouro. Quer dizer, todas as nossas impurezas são queimadas na dificuldade, na tribulação. Não apenas o que é forte e belo vai, então, na verdade, dizendo, depois de passar por esta fornalha, então apenas o que é forte e belo permanecerá. O desenvolvimento do caráter só vai acontecer em meio a circunstâncias difíceis. Porque é aqui que vamos aprender se nossa fé é falsa ou verdadeira. Pense nisso, meu amado. Uma pessoa que sempre consegue o que deseja não tem a oportunidade de aprender a perseverança ou desenvolver o caráter. É por isso que, às vezes, as crianças precisam ouvir o não, simplesmente para ajudá-la a desenvolver seu caráter. Simplesmente. A história é contada sobre uma pessoa que viu uma borboleta. Talvez você já até conheça essa história. A mariposa Cecropia. Ela passava pela luta para sair do seu casulo. Em um esforço para ajudar, a pessoa cortou a casca do casulo. Logo, a mariposa apareceu com as asas enrugadas e murchas, e ela ficou incapaz de voar e fadada a rastejar pela sua breve existência no solo. A pessoa que tentou ajudar
não percebeu que a luta para sair do casulo era uma parte essencial do desenvolvimento do sistema muscular do corpo da mariposa. Ao buscar imprudentemente abreviar a luta da mariposa, ela realmente a aleijou e condenou sua existência. Meus amigos, Deus usa a nossa angústia e decepção para desenvolver o nosso caráter. As confusões em que nos metemos têm o objetivo de fortalecer nossos músculos espirituais. Deus nos dá dificuldades para nos dar a oportunidade de saber quem Ele realmente é, que somos e quem podemos ser. O sofrimento torna aqueles que são invencíveis vulneráveis. Os independentes tornam-se dependentes. O insensível, de repente, parece mais sensível. Os arrogantes exibem humildade e os durões se tornam em gente delicada. Daí entramos no 7º benefício, o Espírito Santo da esperança. Depois que nosso caráter começa a mudar, então Deus traz esperança ao nosso coração ferido. Eu amo essa promessa. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Alguns de vocês estão desapontados porque a vida não correspondeu às suas expectativas. Agora ouça, a esperança do Espírito Santo nunca irá decepcioná-lo. Nunca. Quando você entender que Deus derramou seu amor em sua vida. A ideia aqui é que Deus deu tanto amor que este transborda abundantemente. A imagem que temos aqui é a imagem de água jorrando, derramando como um rio a cada momento. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que não ficaremos desapontados. Você pode ficar desapontado porque as coisas não aconteceram como você esperava. Mas você pode ficar tranquilo, porque elas seguiram o caminho de Deus, todas elas. O sofrimento realmente nos dá a certeza de que Deus nos ama. Esta é uma verdade incrível, porque muitas pessoas tendem a duvidar do amor de Deus quando se deparam com a decepção e o desânimo. Deus nos ama demais para nos livrar de todas as nossas lutas. Ele quer que nos alegremos, perseveremos, mudemos o nosso caráter e que tenhamos esperança. E isso só pode acontecer por meio das dificuldades. A propósito, esta é a primeira de muitas referências do Espírito Santo e do amor de Deus aqui na carta aos Romanos. O melhor de tudo é que descobrimos que nossos sofrimentos, e já estamos aqui parando por aqui, o melhor de tudo é que descobrimos que nossos sofrimentos têm uma recompensa eterna. A esperança não decepciona, não nesta vida ou na vida por vir. Nada é desperdiçado na vida de um cristão. Na verdade, as experiências dolorosas da vida fazem parte do programa de formação de Deus para você, para mim. Para terminarmos, Deus está nos moldando para o céu enquanto vivemos na terra. Fique firme, não se decepcione, não se esmoreça nas suas tribulações. Elas servem para moldar a sua vida para a sua entrada no céu. Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez
porque o Senhor, ó Deus, de maneira tão maravilhosa, tem nos abençoado, tem nos trazido, ó Pai, grande maravilhas, tem nos dado, ó Pai, forças, tem nos fortalecido na nossa jornada cristã. Diante dos obstáculos, dos sofrimentos, o Senhor tem sido o Emanuel, o Deus conosco. Abençoe, ó Pai, todas essas pessoas que nos assistem, aquelas que irão assistir. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, a nossa esperança, nos revigore todos os amanheceres. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meu amado, fique com Deus, um bom domingo, e eu já deixo aqui o convite para você estar aqui à noite conosco, aqui não, né? Lá no canal do Facebook, estar conosco ali, onde nós vamos compartilhar mais um momento da palavra do nosso Deus. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço e tchau!